Olá, está no ar mais um Espaço Livre. No programa de hoje vamos falar sobre as perspectivas da população para as eleições deste ano. Uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional das Indústrias e o IBOP apontou que para 92% dos brasileiros é importante que os candidatos à presidência defendam o controle de gastos públicos. E para falar sobre este assunto, recebo a cientista política Rosemary Segurado. Seja bem-vinda ao programa. Muito obrigada, agradeço o convite. Rosemary, esse dado de 92% dos brasileiros, que querem que o próximo presidente, na realidade, ele fiscalize os gastos públicos, é um dado que chama muito atenção, né? A gente pode atribuir esse desejo da população aos inúmeros casos de corrupção? Eu acho que sim. Eu gostaria de, um pouco antes de falar sobre essa questão específica, acho que é muito importante, a pesquisa traz várias informações sobre os anseios da população. Embora muitas vezes pesquisas dessa natureza, mais do que serem usadas como informação para elaboração de programa de campanha, de fato para elaboração de políticas públicas, políticas sociais, é utilizado por candidaturas para formatar um discurso aceitável pela população. Então eu acho que assim, e por isso que muitas vezes nós assistimos programas eleitorais de partidos com diferenças ideológicas muito grandes e parece que o discurso é o mesmo. E, na verdade, sim, o discurso é o mesmo porque todos estão embasados nas mesmas pesquisas, e mais preocupados com ela para angariar votos do que preocupados, na verdade, no que ela pode informar para realizar boas políticas. Então, acho que essa é uma coisa importante para se colocar. Com relação a essa preocupação, de fato, eu quando vi a pesquisa, 92% da população preocupada com gastos públicos, me parece muito importante, só que talvez a população não compreenda, porque é um debate econômico muito complexo, o que significa isso? Nós todo o tempo estamos ouvindo, temos que fazer uma reforma da Previdência para pagar a dívida pública, uma reforma trabalhista para pagar a dívida pública. E, na verdade, o que poucas pessoas sabem, e vários estudos de economistas muito importantes apontam que a parte maior, mais expressiva dessa dívida pública é para pagar juros de bancos e não para pagar uma dívida real. Então, é a mesma coisa, se eu me endividar no cartão de crédito hoje, pagar o mínimo e no mês que vem pagar o mínimo e 3, 4 meses... Se eu devia R$100, eu vou pagar 1.000 de juros. Então, quer dizer assim, o que corresponde ao que eu devia são R$100. Então, eu estou usando um exemplo, claro, é muito mais complexo que isso, mas para que a gente compreenda que nós pagamos mais de dívida pública para os banqueiros enriquecerem do que para o investimento em gastos sociais como saúde, educação, etc. Com relação à questão da corrupção, acho que a corrupção ela está aí nessa agenda nossa nos últimos anos. É importante, evidentemente, lutarmos para o combate à corrupção, mas eu também acho que corrupção é aquela bandeira que cabe todo mundo, porque se eu perguntar aqui no programa quem é a favor da corrupção, obviamente que ninguém vai dizer que sim, Então, um outro dado dessa pesquisa que me deixou bastante satisfeita é que eu vejo muitas pessoas organizando manifestações públicas contra a corrupção, nunca vi ninguém levantar uma bandeira contra a desigualdade social, que é o maior problema do nosso país. Sobre a corrupção. E aí a pesquisa aponta que essa é uma preocupação da população e me deixa muito satisfeita. Então, eu acho que nós temos que qualificar o discurso da corrupção para que ele não sirva de desvio para aqueles que, de fato, não querem combatê-la, mas querem se esconder atrás dela. A senhora citou a corrupção, o desejo pelo combate à corrupção. Aparece em outro dado da pesquisa, 32% das pessoas que votaram acreditam que a moralização administrativa deve ser prioridade do próximo presidente. E na questão da desigualdade, reivindicações conhecidas como melhorias na saúde, educação e desigualdade social aparecem no topo do ranking. Aí a gente enfrenta outro problema.
A senhora também falou da questão das promessas. Os candidatos sempre fazem promessas durante a campanha, mas os brasileiros, eles sabem cobrar depois isso de cada candidato? Olha, infelizmente, pouco, para além do que nós deveríamos cobrar. Então, assim, nós temos espaços de cobrança, o próprio legislativo estabelece ouvidorias, consultas, os mandatos muitas vezes abrem espaço, canais de diálogo com a população, e tudo isso é muito bem-vindo e necessário para, principalmente, uma consolidação de uma sociedade democrática. Porém, é muito insuficiente, e o que eu acho que falta muitas vezes, quer dizer assim, não é só por parte da população a cobrança, por parte da população o uso dos canais, mas eu acho que deveria ser uma tarefa dos políticos a transparência nas suas ações, a prestação de contas nas suas ações. Um dos candidatos que nós temos à presidência da República, que é deputado federal desde 91, apresentou 2 projetos de lei durante esse período, ou seja, de 91 para cá, quantos anos temos? O que fez este homem nesse parlamento durante esse tempo todo e sai, em campanha apregoando a moralidade na política, contra a corrupção, etc. Então, eu acho que a gente também é uma responsabilidade que tem que ser dada à população, mas nós não podemos também nos refutar de dar essa responsabilidade para os políticos. Sejam mais transparentes nas suas ações cotidianas, que isso ajuda a melhorar a informação do cidadão sobre os seus atos. A verdade, durante as campanhas também aparece, nessa pesquisa, a população quer que os candidatos sejam verdadeiros. A gente falou dessa transparência. Existe algum mecanismo, para o brasileiro, para a população acompanhar o mandato desses políticos e também para onde vai o dinheiro, que a gente tem aqui no país, onde está sendo investido esse valor? Então, nós temos, quer dizer assim, a obrigatoriedade de transparência das informações. Inclusive, o Brasil tem uma lei desde 2011, que é a lei de acesso à informação. Qualquer pessoa pode, mas como é que funcionou a aplicação do recurso da educação? Sim. Ela pode entrar com uma solicitação pública para isso. O que é interessante, e é um mecanismo fantástico, defendo essa lei, acho que nós temos que fazer mais uso dela. Porém, eu acho que essa lei poderia ser menos acionada se nós tivéssemos mais transparência por parte dos políticos. E mais que isso, eu já tentei solicitar informações por esse sistema, por essa legislação, e muitas vezes os órgãos públicos, por mais que tenham a responsabilidade legal de fazê-la, omitem o dado, demoram na resposta, às vezes dão muitas evasivas, ou seja, então eu fico pensando, é difícil também para a população, quer dizer, um tempo da sua vida eu tenho que ir, eu tenho que fazer uma solicitação, quer dizer assim, eu trabalho, eu moro longe, 2 horas no trânsito, é muito burocrático. Então, ele precisava ser um pouco mais fácil para as pessoas, para que possibilitasse o acompanhamento dessas informações, com certeza. Continuando falando sobre as promessas de campanha, a pesquisa ela também aponta que 84% dos eleitores eles estudam as propostas dos candidatos. Mas, no final das contas, ao mesmo tempo, 75% não acredita no que eles falam. Como que o eleitor decide o voto nesse momento? Se ele até vai olhar lá o que cada candidato está falando, mas no final das contas ele não acredita muito. E aí, o que fazer? Como votar? Essa é uma encruzilhada, talvez, Porque, claro, a conquista do voto numa história de um país com uma democracia muito frágil e cada vez mais frágil nos tempos recentes, abaladíssima por uma série de processos políticos recentes, e o que eu vejo é que, assim, esse dado é um dado estarrecedor, quer dizer, assim, 84%, inclusive, faz um exercício de cidadania, de querer acompanhar e olha, claro, quer dizer, você padroniza, uniformiza, para a linguagem de marketing ser mais fácil para a população e as pessoas percebem,
recebem, só que elas têm que escolher alguém e às vezes o critério é o menos ruim ou aquele que pelo menos não tem nenhuma mácula no seu currículo, na sua trajetória. As pessoas vão estabelecendo critérios próprios no lugar de a gente ter critérios que servissem, né, de diretrizes gerais para todos nós, né? Tem outro dado que até acho que ajuda, 72% alegaram votar no candidato de preferência sem se atentar ao partido, que mostra um certo desconhecimento político também da população, né? E eu acho que esse é um dado também muito importante que mostra, né, que os partidos políticos e inclusive existem pesquisas de confiabilidade nas instituições, né? Você conhece essa informação, os partidos políticos estão sempre no rodapé, nos últimos indicadores. Quer dizer, assim, e esse não é um fenômeno só do Brasil, acho que isso é muito importante, esse é um fenômeno que se manifesta em âmbito global em vários países. Acho que essa instituição partido, ela precisa se reinventar nesse processo. Esse dado é isso que as pessoas estão dizendo, quer dizer, eu confio mais no indivíduo do que numa coletividade. É muito grave isso. Você acredita que essa quantidade de siglas que a gente tem hoje no Brasil ajuda nessa falta de entendimento? Acho que ajuda, porque, assim, de fato, né, são siglas que elas funcionam menos por uma agrupação de uma coletividade que se reúne em torno de ideias comuns, um partido, né, princípios comuns, um partido, né, de grossíssimo modo seria isso, né, mas muitas vezes é para acessar alguns benefícios como fundo partidário, né? É para ser, por exemplo, aquele partido que a gente chama de nanico, inexpressivo, tem 30 segundos, sei lá eu o que, no horário eleitoral, e ele literalmente vende para um grande partido por meio daquelas coligações que a gente fala, os partidos aqui, eles são sopa de letrinhas, né? Ou seja, qual é o conteúdo político, né? O conteúdo programático desse partido. Então, salvo pouquíssimos desses, né? A esmagadora maioria não os tem. Então, é o que a população está dizendo. Nós estamos sabendo, senhores, que vocês não são, né, a representação de uma pluralidade de ideias na nossa sociedade. A gente vai continuar falando sobre essa pesquisa daqui a pouco. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos com mais Espaço Livre. Estamos de volta com Espaço Livre, hoje falando sobre as perspectivas dos brasileiros para a eleição deste ano. Nossa convidada é a cientista política Rosemary Segurado. Rosemary, a gente estava falando sobre partidos, siglas, né? E tem uma outra questão, um outro dado que chama muita atenção da pesquisa, é que muitos brasileiros acabam reclamando sempre dos mesmos candidatos, mas a pesquisa apontou que 72% dos eleitores preferem votar em alguém que já tenha passado pela política, que tem uma trajetória, tenha sido prefeito ou governador. É um dado contraditório, né? É um dado contraditório, embora talvez ele se explique, né? Se nós pensarmos, a população não quer um aventureiro, né? Que é alguém que conheça da estrutura pública, alguém com experiência administrativa, é sempre esse, né, o anseio. Mas também, quer dizer, ela está refutando algumas das experiências ou alguns dos candidatos nas suas experiências concretas. Então, claro, parece um paradoxo, mas eu acho que é parte da mesma questão, porque é fundamental uma experiência administrativa para uma boa gestão? Não necessariamente, né? Nós temos pessoas que passaram, né, anos e anos pulando de um mandato de governo, presidência, deputado e tal, e com um resultado político, do ponto de vista dos anseios da população, muito ruim, né? E para isso a gente tem assessorias, etc. O que precisa, eu acho que o que as pessoas... o que precisa ter alguém para, né, chegar lá e, de fato, fazer, né, respeitar compromissos de campanha? Essa pessoa ela tem que ter uma articulação com o que é a população,
né, com o que é o povo, com o que é os seus anseios, quer dizer assim, e esse é um elemento super importante, né? Nós vimos mudanças muito grandes nas últimas eleições, que permitimos o autofinanciamento de campanha, e temos estudos que, assim, parte dos prefeitos das capitais, uma parcela significativa, são de candidatos que autofinanciaram a sua campanha, ricos, né? Ricos completamente distante de uma realidade social da esmagadora maioria da população. Então, me parece que esse é um dado importante que a pesquisa está trazendo, né? E talvez seja um balizador para a escolha, né, de um candidato. O que ele, de fato, tem a ver comigo e com as minhas necessidades. E a senhora acredita, então, que depois de tudo que a gente viu no país, de tantos casos de corrupção, a população, os eleitores, eles vão optar, talvez, por candidatos que não tenham nenhuma passagem pela política ou até pessoas desconhecidas mesmo, justamente por isso, porque eles falaram aquilo que a população precisava ouvir, eles tocaram no problema da população? Eu acho que, assim, me preocupa muito o discurso de eu não sou político, porque não tem discurso mais político, todos somos, né? Então, assim, eu gosto até de lembrar um dos pais da política, né, Aristóteles, ainda na democracia grega antiga, quer dizer, o homem é um animal político, né? Ele fazendo ou não política. Eu digo isso como professora de ciência política e muitas vezes as pessoas falarem, eu não gosto da política, goste ou não goste, ela vai interferir na sua vida. Tem asfalto na sua rua? Você goste ou não goste da política? Isso é parte da política. Tem vaga na creche para o seu filho? Goste ou não goste da política? Isso é decidido por uma política pública. Então, o que eu gostaria muito que as pessoas pensassem, muito cuidado com aqueles que se dizem que não são políticos, eles estão fazendo isso pensando em pesquisas como essa, usando esses dados e adequando o seu discurso para dizer, então, ele está dizendo o que eu penso. Não. Já está fazendo política. Já está fazendo política. Ele está, né, se apropriando de um anseio seu para se eleger e muitas vezes, e nós vimos isso muito recente na história da nossa cidade de São Paulo, os primeiros gestos virar as costas para a população nas suas reivindicações mais básicas que têm a ver com o poder público municipal. Goste da política, porque a política, ela diz respeito à nossa vida cotidiana. E talvez o que você não goste é dos maus políticos, é dos maus partidos. Aí sim, esse é uma das coisas que nós temos que combater para resgatar a política para a maioria das pessoas como ela deve ser. A gente tem outro dado bem importante da pesquisa, que é em relação também à situação do país, que apesar da gente ter já cerca de 13 milhões de desempregados, apenas 21% dos entrevistados acham que a estabilização da economia com queda definitiva do custo de vida e do desemprego deve ser a prioridade do novo presidente. O que explica isso? Então, eu acho que assim, é que as pessoas também começam a perceber que eu posso não ter emprego, mas nós temos, por exemplo, em países europeus, taxas de desemprego muitas vezes muito mais altas que a nossa, mas um Estado que garante um seguro de desemprego adequado e que isso faz com que a economia volte o consumo no mercado, na padaria, etc, etc. Então, claro que a empregabilidade é um fenômeno importante, mas muitas vezes, e nós que estamos empregados, felizmente, né, sabemos que é importante, mas que, né, como que eu faço para chegar no final do mês? A economia tem que dar conta disso, o governo tem que dar conta disso. Então, as pessoas estão até dizendo, olha, eu quero os meus empregos de volta, com certeza, mas eu também estou entendendo que eu posso tê-los de volta e não ter acesso aos bens necessários para a satisfação da minha necessidade da minha família. Então, o que vai adiantar eu ter um salário que é comido, né, por conta de falta de uma regulação econômica por parte do Estado?
44% dos brasileiros estão pessimistas com as eleições presidenciais, apenas 20% otimista. O principal motivo é a corrupção, a gente está falando da economia. Como que a gente pode impulsionar a retomada econômica do país com essa descrença? Então, é que, na verdade, esse é um dado importante, né? Quer dizer assim, e muito preocupante. Porque o pessimismo, muitas vezes, ele nos leva à paralisia. Não vai mudar nada. Então, assim, se eu protestar, se eu pedir do governo e reivindicar aquilo que são os meus direitos, nunca vão nos dar mesmo, é sempre assim e tal. Então, é muito preocupante, é quase metade da população, né? E tem sido muito difícil ficar otimista com o cenário político e, mais do que com o cenário político, também com a cobertura midiática, né? Então, programas como o que você faz aqui é uma coisa fantástica, que é o esclarecimento da população. Eu acho que os grandes meios de comunicação, muitas vezes, a maneira como eles cobrem a política, eles são mais responsáveis em gerar um comportamento pessimista no lugar de um comportamento vigilante, que é esse, que é a prestação de contas, que quer saber onde está o meu dinheiro, o dinheiro dos impostos que eu pago e tal, né? Então, é preocupante isso, né? E ela tem visto, isso é muito problemático, que muitas vezes a sua vontade pode ser respeitada nas urnas e desrespeitada com um processo de impeachment bastante duvidoso. Então, me parece que essas questões aparecem por detrás desse dado do pessimismo que a pesquisa aponta. Outro dado é que 79% dos eleitores acreditam que é importante que um presidente acredite em Deus, apesar do Brasil ser um Estado laico. Qual a leitura que a gente pode fazer desse dado? E a interferência da religião na política, ela é saudável? Não, ela não é saudável, assim, eu acho que a gente luta historicamente pela laicização da política, eu acho que, inclusive, isso é muito importante, um país como o nosso, que nós temos uma diversidade de credos, né, e que todos devem conviver em harmonia e muitas vezes não convivem, há uma intolerância religiosa muito forte, preocupante, né, na nossa sociedade e que eu não tenho, acho que assim, as pessoas podem acreditar no que quiser, mas quando vão para a política, ela não está representando valores religiosos. Os valores religiosos vá para a sua igreja, vá para o seu culto, vá para a sua forma, né, de manifestação religiosa. Na política, esses valores não podem orientar, né, a conduta dos políticos. Mas pior que isso, que é mais grave, e a gente vê o aumento desse discurso nos parlamentos, e é porque sabem que as pessoas, por isso que eu falo, as pesquisas são apropriadas muitas vezes para usos que não são muito adequados, sabem que as pessoas têm muita fé, e eu acho que isso é muito importante, e vão falar em nome disso, mas acabam muitas vezes tendo uma prática que é absolutamente contra os seus princípios religiosos, né? Ou os princípios religiosos da população. Então, eu acho que assim, o bom parlamento é aquele em que vamos representando pelas agremiações políticas e que os credos dos parlamentares e da população sejam cultuados nos espaços em que essas religiões estão sendo cultuadas. E, Rose, em toda eleição, né, quando a gente vai discutir a eleição, vem uma dúvida sempre. O brasileiro já sabe o que faz cada político, para qual cargo ele está votando, o que faz um deputado, o que faz um senador, o que faz governador, o presidente? Pouco provável. E pouco provável não porque seja incapaz de acompanhar, enfim, né, essa dinâmica do que compete ao poder público municipal, ao estadual e ao federal, pegando essas três esferas. Inclusive, quer dizer, se eu estudo a ciência política há 30 anos, essa é minha área, e é complexo, não é que as pessoas não sabem por falta de capacidade, é porque há uma complexidade muito grande desse
sistema. E muitas vezes se atribui, né, uma cobrança ou uma reclamação de um político que é de uma esfera, então às vezes de uma esfera federal. Ah, mas esse governo, esse presidente não faz nada, eu até hoje não tenho uma creche. Então ela não sabe que, que toda a parte da educação infantil, ela é municipalizada, ela diz respeito ao seu município, então você tem que cobrar do prefeito da sua cidade, do secretário da ação social, ou seja, esse é o canal importante. E aí eu volto para a questão, talvez se os grandes meios de comunicação, e é esse serviço que você está fazendo agora aqui, e eu sei que a TV Câmara faz sempre, eu já estive aqui em outras oportunidades, é esclarecer isso para a população no lugar de só demonizar a política. É importante criticar as más práticas políticas? É importante, as pessoas precisam conhecer, mas é importante também esclarecer, e a gente muito pouco, mas assim, quase nunca vê esse tipo de informação. Às vezes até o contrário. Às vezes o próprio noticiário você olha e fala assim, não, esse jornalista não pode estar falando isso, né? Porque ele sabe que isso não é creche, não é competência do presidente, é competência de um prefeito, né? Muito obrigada pela participação aqui no programa. Eu que agradeço o convite, parabenizo a iniciativa de debater esse tema e espero que debatamos ainda mais até as próximas eleições. Com certeza. E obrigada a você que nos acompanhou em mais um Espaço Livre. Até o próximo programa. TV Câmara São Paulo, a política da cidade passa por aqui.